Oi, gente, bom dia. Estaremos sempre hoje, né, firmes nas promessas do Senhor que Ele fez para nossas vidas. E hoje a palavra que o Senhor nos dá, para a honra e glória dele, está em Jeremias 7, 6 e 7. Né, vamos lá ler a palavra do Senhor, né, o que o Senhor nos deu hoje para que a gente enche o nosso coração, né, de paz, de amor, de felicidade, da presença do Senhor, né. Eu, por exemplo, às vezes eu penso assim, nossa, eu era para ler, né, mais a Bíblia, não só de manhã, mas tipo de manhã e à tarde, né? Porque, gente, é tão bom, né? Mas é muito melhor você começar o seu dia lendo a Bíblia do que lendo a Bíblia, né? Orando, lendo a Bíblia do que você depois, tipo, não começar o seu dia e depois só de tarde orar, né? Mas para mim foi bem melhor começar o dia já, né? Porque é tipo as premissas, né? É igual quando a diferença de daqueles dois primeiros irmãos, né? Eita, Jesus, eu esqueci o nome deles. Adão, o filho de Adão e de Eva, quais eram, gente? Eu não lembro. Mas foi a diferença dos dois, né? De Abel e Caim, né? Que um, Abel, ele entregou as premissas, né? Entregou o que era mais precioso, né, para Deus, assim, entregou o mais bonito, né? Entregou o primeiro bezerro, né? Entregou o bezerro sem defeitos, bonito, o unigênito, né? O primeiro que nasceu ali daquela ninhada. Ele entregou de sacrifício para Deus, enquanto o outro deu para Deus, ofereceu para Deus o que sobrou ali daquela terra. Só que Deus, ele é dono de todas as coisas, né? Tem coisas que Deus vê, tem coisas que Deus faz, tem coisas lá no céu que é de Deus que a gente não tem, nem imagina como é, né? Então, se é Deus que nos dá tudo aqui na terra, por que você não dá a primícia a Deus, né? Dá primeiro o que não tem mácula, não tem mancha, o que não tem defeitos, né, para Deus, né? Por que você não oferece, né? Aí Deus viu o coração, né, de Abel, viu que queria agradar a Deus e viu o coração do outro. O outro não queria, mas o Senhor ainda o advertiu, né? Disse: o pecado está aí à porta, né? Se você quiser passar por ela, né? E foi isso que ele fez. Ele passou pelo pecado, né? Ele teve tanta inveja do irmão dele que ele matou, né? Foi o primeiro homicídio do mundo, né? E um irmão matar outro, né? Então vamos lá. Ler a palavra do Senhor agora. Aí muita gente pode pensar assim: ah, mas lógico que um irmão matou o outro porque não tinha muita gente naquele tempo. Mas se o coração daquele homem não fosse tão mal, né, tão ruim, ele não teria matado seu próprio irmão e só teria tido um homicídio ou crime quando já tivesse mais gente, né, no mundo, quando o mundo já fosse mais povoado. Mas nem precisou o mundo ser muito povoado, não, só foi a segunda geração, né? Que a primeira geração foi Adão e Eva e a segunda geração foram eles, né? Então nem precisou ter mais descendência, não. Porque o homem, ele foi tão ruim, né, tão invejoso. Por isso que Deus, ele abomina tanto a inveja, né? Porque a inveja é causadora de tanta coisa ruim, né? Aqui, ó, vamos lá, o sexto. Se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, de século em século. O Senhor, ele
mesmo fala, né? Ele mesmo adverte, impressionante como Deus, ele adverte o seu povo do mal, né? De fazer o mal. Impressionante como isso acontece. Mas mesmo assim as pessoas continuam fazendo o mal, né? Tem gente muito mal no mundo, né? Antes você não via isso. Antes as pessoas usavam lá as drogas dele, os negócios dele, mas ninguém via fazendo as maldades que faz hoje. Você não viu tanto de violência. Tinha aquele respeito, né, do pai, da mãe, né, que o filho tinha, né? Eu fiquei vendo desrespeito com o pai e mãe depois daquela Suzane Ristoff que matou o pai e a mãe, né? E foi notícia do Brasil. E hoje em dia muita gente pratica o que ela praticou, né? Matando um pai, mãe, matando filho, matando irmão, matando criança inocente. Um tipo de gente desse é ruim, né? Tem diferença entre você não ter capacidade mental, né? Do que você ser ruim. E as pessoas às vezes não acreditam que existe gente ruim e existe gente boa no mundo. E ele é o tipo, e eles são o tipo de gente ruim. E aqui o Senhor está divertindo e está dizendo assim: se você não praticar isso, né? Então o Senhor, ele diz assim: eu vos farei habitar neste lugar, né? No lugar que Deus prometeu, na terra. Isso me faz lembrar também de Israel, né? Que até hoje o povo tenta tomar, teve guerra já lá e eles estão lá até hoje, porque a terra é deles, né? Deus quem deu, não foi homem quem deu, né? Foi o próprio Deus, foi a aliança que Deus fez com aquele povo ali. Então eles estão até hoje lá e sempre vão estar, né? Até a vinda de Jesus, quando não tiver mais ter necessidade, né, da gente morar aqui na terra. Então é isso, gente. Fiquem todos na paz de Deus, né? Coloquem a presença do Senhor nas suas vidas, né? O inimigo tá aí traiçoeiramente, né? Tentando nos fazer mal. Tenha uma vida de oração com Deus. Seja persistente na oração do Senhor, né? Na oração, persistência. Em nome de Jesus, né? Que Deus ele coloque um coração grato, né, na gente. Coração de fé, né? Tenha fé como um grão de mostarda, né? A mostarda ela começa pequenininha, né? Ela é o menor dos grãos. Aí depois ela se torna maior, né? Maiores a planta dela, se eu não me engano, é a maior que cresce, se torna o maior dos vegetais. Quem ensinou isso foi Jesus Cristo, né? Por meio de parábola, né? Então, às vezes a nossa fé ela começa pequenininha, né? Começa pequenininha. São poucos que já começam com fé grande, né? Igual o Senhor dizia para muitos, né? Tua fé te salvou, tua fé é grande. Eu nunca tinha visto. Teve um milagre que ele fez, que ele disse: eu nunca tinha visto entre os filhos de homem uma fé tão grande assim, né? Então, tem uma fé, né? Ele disse: tenha fé como de um grão de mostarda, né? Que Deus ele lhe concederá, né? Então, essa palavra de hoje, nunca se esqueça que Jesus Cristo te ama muito, nunca se esqueça que Jesus Cristo está aí batendo a porta ainda, né? E a gente tem que aproveitar enquanto ele está batendo a porta, porque depois, né, não tem mais como voltar atrás, né? O Senhor nos dê discernimento, né, para que a gente faça as coisas tudo no caminho dele, né, em nome do Senhor Jesus. E nunca se esqueça, gente, que Jesus, ele te ama muito.